Eu saúdo a todos nessa noite agradável, dizendo que hoje eu tenha a palavra certa para a pessoa certa, na hora certa. E assim, vivemos datas importantes essa semana. Dia 15 de abril de 1864, nós lembramos o lançamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, na sequência, não posso deixar de referir, no dia 18 de abril, nós vamos lembrar o lançamento do Livro dos Espíritos. Deixa eu falar o ano, porque eu sempre me atrapalho com os anos. Então, o Livro dos Espíritos é 18 de abril de 1857. Depois a gente tem o lançamento do Livro dos Médiuns, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 de abril de 1864. A quarta obra básica, né, que é O Céu e o Inferno, em agosto de 65. E a última, a quinta, fechando o Pentateuco Kardeciano. Já ouviram falar dessa expressão? Eu acho bem bonito. Que vão falar que existem 5 obras básicas. Pentateuco Kardeciano. Quando a gente quer se puxar no palavrório, né? Olha só, tem uma coisa para a gente falar bonito. E a última, então, é a Gênesis, em janeiro de 1868. Eu vou começar lembrando a nós, porque eu tenho certeza, como dizia um professor de português que eu tinha muito sábio, ele falava assim para a gente, eu sempre gosto de usar essa expressão, porque a gente entende muito quando a gente faz essa brincadeira que ele fazia, que nós tínhamos que ter um livro de cabeceira e sovaco. Para ele, que era um professor de português, era o Amansa-Burro, ou o dicionário. Mas para a gente, né, eu diria que poderia tranquilamente ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma ótima sugestão para que a gente tenha um novo livro de cabeceira, para deixar lá na beirada da cama, e sovaco quando a gente está andando por aí, porque ele nos salva às vezes, né? Quando a gente precisa de uma inspiração, de uma orientação. E falando do Evangelho segundo o Espiritismo, quem completou 161 anos no seu lançamento, ele nasceu com um título um pouquinho diferente e igualmente bonito. Ele dizia assim, ó, a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. E daí? Melhor o segundo título, né? Esse ficou meio longo. É claro que ficou mais explicativo. A gente entendia bem o que essa obra comportava, mas era muito grande. Imagina, tinha que abreviar tudo, né? Hoje em dia a gente abrevia Evangelho segundo o Espiritismo. ESE. Imagina abreviar todo esse título. Mas essa obra do codificador, ela vai ter essa tônica. Então, vai ser o codificador compilando, extraindo das escrituras da Bíblia trechos importantes, principalmente da vida do Cristo, e olhando sob a ótica dos postulados espíritas. Então, é uma obra que também vai ter uma estrutura especial, uma estrutura diversa. Então, nós vamos ter no capítulo, cada capítulo vai ter um título. E o título vai servir de norte para que a gente entenda o tema. Eu sempre gosto de repetir isso. E agora no Evangelho, né, a Elisa, ela falava para a gente do título do capítulo que ela abordou, que é fora da caridade não há salvação. O item, né, o capítulo 15, o título do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E a gente vai pensar, nossa, mas sobre o que será que esse capítulo vai tratar? E nos parece óbvio, sobre a caridade.
Então, se a gente entendesse cada um dos títulos, que geralmente vai trazer já uma citação bíblica, nós vamos entender qual é o tema abordado. Essa obra, então, além de ter uma estrutura diferenciada, ela vai ter 28 capítulos. E a estrutura será a seguinte: a primeira parte do capítulo vai trazer o trecho da Bíblia, a citação propriamente, a transcrição da citação. Depois, na segunda parte, a gente vai ter a análise do codificador. E a terceira parte, que sempre vai ter assim a seguinte frase: instruções dos espíritos. Nessa terceira parte, nós vamos então ter espíritos que vão fazer digressões, reflexões que vão aumentar, né, aprofundar o sentido daquele tema tratado. Ainda, nós vamos analisar, sempre tem umas pessoas que dizem assim, nossa, minha vida social está tão parada, não recebo convites nenhum, não me convidam para festas, nem para aniversários, nem para baladas, não é? Olha a minha sugestão de hoje. Se você está com a vida social muito parada, ou os convites, são convites muito chatos, muito enfadonhos, só querem que eu vá à pizzaria, churrascaria, e sou entediado. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um convite que, além de maravilhoso, bonito, é quase irrecusável. Deixa eu ler para vocês que vocês vão concordar comigo. Diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no mundo sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Não é bonito esse convite? Tem alguém que está me ouvindo aqui que não está a fim de entrar no reino dos céus? Olha que essa balada deve ser imperdível, não é? Esse evento a gente não vai poder se furtar de ir. E sabe que nesse convite diz assim, ó, o Espírito de verdade. E me contaram que parece que esse Espírito de verdade é ninguém menos que Jesus. E ele nos convoca a participar desse concerto divino. Olha que espetáculo que vai ser, não é? E vai ser melhor ainda, porque a gente vai estar participando. Nós somos os convidados. Vocês podem pensar assim, poxa, mas concerto divino, é? Não entendo muita coisa. Pois, quando a gente se aprofunda nessa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a entender, ou fica mais esclarecido, e sim, se ilumina, aprende, se melhora. Às vezes nem
percebendo, sem perceber mesmo. Porque essa obra, então, ela vai se ater, a gente sabe que as escrituras, já ocorreram muitas polêmicas em torno das escrituras da Bíblia. Se aquilo era verdadeiro, se aquilo era fundamentado, se não foi deturpado, se não foi distorcido. Mas existe um ponto que jamais foi questionado. As lições morais. As questões morais. E são justamente esses trechos que são trazidos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. O ensinamento moral do Cristo, o ensinamento evangélico. E quanto a este, não há contestação. Eu sei que hoje a Igreja Católica lembra de um santo. E a gente costuma pensar, nossa, mas não há ligação desse santo conosco. Depende. Depende do olhar que a gente dedica para esses festejos que marcam essa religião. Porque nós temos uma pedra de toque, um ponto em comum. Todos nós seguimos o Cristo. E Jorge de Lida, Jorge da Capadócia, vai ser degolado, decapitado, justamente por esse motivo. Por não negar a sua crença ao Cristo. Então, além de termos um ponto em comum com a religião católica, por sermos seguidores do Cristo, também temos um ponto comum com esse irmão, que era um soldado romano, que atingiu notoriedade entre os soldados romanos. Conta-se que Jorge chegou a ser um tribuno e até mesmo conde da Capadócia. A Capadócia era a região onde ele nasceu e é uma região da Turquia, uma região belíssima, por sinal. E Jorge, então, atingindo o ápice por ser um soldado muito habilidoso e muito disciplinado, vai alcançando postos e chega a integrar a guarda pessoal de Diocleciano, que tem um carinho especial por Jorge. Mas é lançado um decreto que proíbe que soldados romanos sejam católicos ou professem a fé ao Cristo. Os soldados romanos devem ser fiéis à religião romana, não devem ser pagãos, porque naquela época a religião de Jesus era mal vista. Jorge, então, é supliciado. Então, primeiramente, Diocleciano, tentando convencê-lo, tira todos os bens, ele é privado de todos os seus bens. E então, posteriormente, ele é preso, é despojado de sua patente, de suas honras como soldado, e começa a ser torturado. Há fábulas, histórias que são contadas, e Jorge aparece, né, empunhando uma lança e matando um dragão. Que às vezes nós podemos nos iludir e dizer, esse dragão era real. O dragão não era real, mas o mal enfrentado por Jorge parecia um dragão. E realmente representava uma força que poderia competir com Deus. E Jorge vence esse mal, vence esse dragão. Jorge é conhecido e fica notório, né? Ele se torna alguém influente em seu momento de suplício, porque todos os soldados começam a querer salvá-lo, tirá-lo daquele estado, daquele sofrimento. E é por isso que aquelas pessoas, não é, que seguem a São Jorge dizem o quê? Salve Jorge, não é? Porque foi um movimento que toma corpo naquela época entre os próprios soldados, no sentido de fazer algo, interceder por Jorge e tirá-lo do suplício. Essa data de hoje, 23 de abril, é o dia, então, que ele é decapitado por Diocleciano. Então, é o próprio Diocleciano que tem que determinar, que tem que dar essa ordem. E Jorge não hesita em nenhum momento.
E assim, nós temos um ótimo exemplo para engajar aqui na leitura do Evangelho. Alguém que acredita, sim, em Jesus, acima de tudo, é bravo, é guerreiro, tem a certeza das suas convicções e não hesita, não importando a ameaça, não importando o tamanho do mal, o tamanho da fera, em permanecer com as suas crenças, com a sua fé. Assim como Jorge, nós temos aqui um tesouro no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida do Cristo, as suas lições morais. E o nosso codificador vai, ao longo de 28 capítulos, nos brindando com essas lições. Então, nós vamos ter lá no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos. E aí, o título nos diz o tema. E é óbvio, sim, esse tema vai falar das aflições. E ele vai ter 31 itens. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas logo em seguida, no capítulo 6, a gente vai ter o menor capítulo, que é o Cristo Consolador. E ele vai ter quantos itens? Apenas 8. Então, nós temos o maior, capítulo 5, e o menor, capítulo 6, na sequência. Nesses 28 capítulos, às vezes a gente não se atém muito à introdução, mas já a introdução vai nos brindar com informações que são preciosas, não só sobre a obra, mas também sobre os postulados espíritas. Então, na introdução, a gente vai ter 4 itens, e no primeiro, a gente vai ter um apanhado, um resumo dos postulados do espiritismo. Então, é perfeito para quem está iniciando e é perfeito para quem quer revisar as lições espíritas. Ainda na introdução dessa obra, a gente vai ter um glossário. Então, há uma preocupação do codificador em traduzir alguns termos que vão ser muito usados dentro da obra. Termos da época de Jesus. Nós sabemos, por exemplo, o que é um fariseu, e por que Jesus se reporta tanto aos fariseus? Na introdução, a gente vai ter o conceito, vai ter um pouquinho da história desse movimento, dessa seita, que foi muito influente na época de Jesus. Nós sabemos por que diziam que Jesus era nazareno. A gente fala, né? Mestre Nazareno. É só porque ele teria a ascendência de quem mora em Nazaré? Ou teria alguma outra implicação? Na introdução, a gente tem isso também. E ainda melhora, né? Porque lá no capítulo 27, a gente vai ter a preocupação do codificador com o nosso hábito. O hábito de orar. O hábito de se ligar a Deus todo dia. E esse capítulo é intitulado Pedi e Obtereis. Vai falar, então, vai discorrer precisamente sobre a prece. Vai nos trazer um apanhado sobre a prece, vários temas sobre a prece. E esse capítulo, então, vai encerrar com uma mensagem de Santo Agostinho, falando da prece. Mas como se não bastasse, nós já temos um capítulo falando da prece. Allan Kardec ainda se preocupa. Mas se eles tiverem dificuldade para desenvolver esse hábito, se estiverem sem ideias, se não souberem nenhuma prece para fazer. Aí no capítulo seguinte, que é o 28, a gente tem uma coletânea de preces. E qual é a primeira que eles falam? Eu diria que é a mais importante, a mais completa. Então, na coletânea de preces, o primeiro item abordado é o Pai Nosso. É a primeira prece em que há explicações, elucidações. Será que todos aqui já se debruçaram sobre essa leitura? Já pegaram o capítulo 28, o primeiro item, e leram lá o que está escrito sobre o Pai Nosso? E mais, porque essa coletânea, então, vai se distribuir em 4 pontos e começa com sugestões de preces que a gente possa fazer por nós mesmos. Sei, falando muito, estou falando tanto de prece, né? Eu dizer assim, Isabel,
Tem uma aí para me sugerir? Tenho sim. Então, eu estou lá na coletânea de preces, nas preces por aquele mesmo que ora. É o item 2. E eu vou ler uma bem curtinha para nós, para que a gente possa, sim, rezar pela gente. Nós precisamos de oração, não é? Às vezes, sempre. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem sofrimento, quando tiver dúvidas, e que me sustente se eu desfalecer. Faz, Senhor, que eles escutam fé, esperança e caridade. Que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da tua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida e, para resistir à inspiração do mal, a fé que salva e o amor que consola. Então, gente, essa é a prece do item 2 e a prece de número 13. Ela é bem curtinha, mas tem outras muito, muito melhores. E eu sugiro a leitura. Mas eu acho que para a gente terminar, além de ler uma frasezinha assim que eu pesquisei sobre Jorge, porque eu adoro fazer essas saladas, né? Vocês já viram? Misturar qualquer coisa para deixar vocês bem curiosos, né? Não digam confusos, não me deixem tristes, digam curiosos. Dizia-se assim sobre Jorge. Jorge é um dos espíritos cujos nomes são justamente reverenciados pelos homens, mas cujos atos são conhecidos apenas por Deus. Bonito, né? E para a gente terminar, então, vamos rezar aquela oração que Jesus nos ensinou, que é um clássico. E às vezes a gente acha assim, não, mas não tem lugar para essa oração na casa espírita. Ou se tem, está até no nosso evangelho. Vamos lá. Eu rezo em voz alta e vocês rezam na versão que vocês sabem. Mas lembrem, a gente tem uma versão no Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Uma ótima semana para todos nós. E se não tiverem nada para ler, ou se tiverem ficado muito curiosos, comecem a ler as coisas que vocês não perceberam lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução, o capítulo das preces, a coletânea de preces. Muito obrigada.